Aí, pessoal, boa noite. Agora sim, eu posso começar a falar boa noite. Tudo bem com vocês? Opa, nosso convidado já está aqui já. Opa, vamos lá. Vamos lá, vamos chamar nosso amigo aqui. Nosso convidado mais do que especial. Vlad, boa noite. Meu grande amigo André, como é que vai, meu caro? Boa noite, Fábio. Tudo bem? Um pouco assim nervoso com a coisa da tecnologia, mas então, tem uma pergunta técnica. Eu tenho que apagar o microfoninho quando você estiver falando? Tu tá ao vivo já, não tem que apertar nada. Tu já tá ao vivo já tô te ouvindo já. Galera tá chegando, o Fabinho entrou, a Mônica já tá aí conosco já. É. Bacana. E aí, Mônica, nos vemos no sábado. Pô, Ah, cara, satisfação imensa aceitar o convite. Para mim é uma grande honra. Eu me sinto extremamente lisonjeado quando eu faço esse convite aí pra galera tá aceitando aí. Selminha tá entrando também. Ah, nós vamos fazendo um bate-papo aí, cumprimentando o pessoal, entendeu? sim, E, e a honra aí? é dado. Ah, com toda certeza, né, cara? Com toda certeza. Para nós é uma satisfação imensa, principalmente falar da acupuntura aí que nós temos aí, que é um grande amor aí, né? Graças a Deus nós temos condição de falar que a acupuntura do Mestre Tung é uma grande paixão que nós temos aí, né? E ó, a Cris Reis está chegando aí. Nossa, Cris, que legal que você está aí, meu. Que legal, muito bom. Tá, só gente de peso aqui, meu, legal. Pô, André, então, cara, que satisfação imensa aí, cara. Nós vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico de Tung, vamos falar sobre a acupuntura de Tung, né? E fique tranquilo, vamos ter uma conversa bastante descontraída. E não tem coisa melhor do que a gente falar sobre acupuntura e falar de uma forma bastante, né, sem muitos protocolos. Lenira, muito obrigado. Lenira é uma parceira também de longa data, que está conosco aí. A Lenira já é uma parceiraça de muitos anos aí, na acupuntura do Mestre Tung junto aí. Ô, André, me fala uma coisa, cara, já que nós vamos começar. Eu sei que você é um cara meio que, como que eu vou te dizer, meio internacional. Me fala uma coisa, André. Me conta um pouco de você, me conta um pouco sobre a tua história na Argentina, tal. Conta um pouco para o pessoal saber quem é você. Vanderlei Nascimento entrou. Ah, Vander. legal. Primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra ser convidado e obrigado por estar assistindo, né? Na Sim, verdade, eu morei 20 anos na Argentina e lá eu estudei e me formei em medicina chinesa. Só sim, que família no Brasil, eu vinha todas as férias para o Brasil e continuava querendo aprender mais e fazia uns cursinhos de férias na Ebramec, assistia aos simpósios, mas tinha aquela instiga de querer aprender mais e sentia que estava muito longe. Há sim, um ano atrás eu me mudei para o Brasil. Um dos objetivos foi melhorar, me desenvolver mais na medicina chinesa, que eu sentia que o Brasil era o lugar para isso, e sim. tinha que ir em curso, porque a formação básica eu já tinha. Aí o curso que eu escolhi, graças ao tal, foi a acupuntura Tung, que foi um divisor de águas mesmo, né? Foi o primeiro curso que eu fiz e maravilhoso, acertei cheio. Beleza. Eu tô precisando do óculos, mas essa luz aqui atrapalha um pouco, cara. Mas vamos lá. Fala uma coisa, André. É logicamente que sem fazer, a gente não gosta de fazer nenhuma comparação, muito pelo contrário. Eu acho que em qualquer lugar que você esteja praticando a medicina chinesa, praticando a acupuntura, com toda certeza, todas as pessoas vão ter uma boa formação. Mas o que você me fala, André? Por exemplo, na questão da acupuntura que é praticada lá na Argentina e na acupuntura que é praticada aqui no Brasil, entendeu? Só para a gente poder fazer esse parâmetro, só para ter mais ou menos uma ideia. Que às vezes é a pergunta às vezes, que todas as pessoas fazem, né? Pô, como é que é lá na Argentina? Como é que é aqui no Brasil? Entendeu? Logicamente que sempre pelo lado mais ótimo possível, né? Então, deixa eu dar um oi para Gladys aqui. Gladys, seja bem-vinda. Só para a gente poder fazer uma análise, logicamente, uma análise só de coisas boas. O que você viu
qual a diferença, qual o comparativo que você acabou observando entre praticar acupuntura no Brasil e praticar acupuntura na Argentina? Bom, em relação ao estudo, a minha formação foi boa, eu considero boa, mas existem poucas escolas, não tem a quantidade de escolas embora lá existam profissionais bons, aqui, até pelo Brasil ser muito maior, tem tudo em muito mais quantidade, muito mais informação, muito mais profissionais, e aqui tem um conhecimento que ainda não chegou lá, ainda não chegou. Mas as pessoas praticam acupuntura e tem não vou entrar em polêmica, mas tem um problema legal e tal, mas se trabalha igual aqui. Trabalha igual, só que a nível de estudo, de investigação, o Brasil está mais adiantado. Não, beleza. Deixa eu cumprimentar o Léo. O Léo é lá do Rio de Janeiro, foi um aluno maravilhoso, é um amigo fantástico. O meu amigo Sérgio Plavu, que é um grande irmão meu também aí, são pessoas maravilhosas aí conosco. Nós temos essa coisa bacana. Mas isso aí é interessante, cara, que você está falando, porque o que acontece? Por incrível que pareça, eu também queria saber, entendeu? Na primeira turma do Mestre Tung na faculdade Ibramec, teve uma aluna, a Inês. A Inês, ela era de Buenos Aires. Ela fez o curso de Tung com a gente aqui na Ibramec. Uma pessoa muito bacana também. A gente acaba perdendo contato, né? Porque, né, vai caminhando daqui, vai caminhando dali, então, mas é legal o que você acabou de falar, justamente por isso, né, cara? Porque a gente sempre fica com essa dúvida, né? Olha, como é que se pratica? Lógico, né? A gente sabe que a medicina chinesa, ela tem uma padronização mundial aí, e sim, é importante, né? Esses parâmetros são legais para a gente ver que ou se estamos no caminho certo, ou precisamos melhorar, né? Isso é sempre muito bom, né? Ter esse parâmetro. Nesse sentido, é modelo, pelo menos no que eu conheço, que é Brasil e Argentina, é modelo. Embora eu trabalhasse lá, igual eu trabalho aqui, mas para estudo, para desenvolvimento, aqui tem muito mais possibilidades, muito mais informação. Isso que é legal aqui. Não, bacana. Deixa eu dar um oi pro Marcelo. Fala, Marcelo. Oi, pode falar, pode falar. Lá eu nunca tinha escutado falar de Mestre Tung. Ultimamente eu tenho visto no Facebook alguns cursos de Mestre Tung na Argentina, mas é algo recente, de 2 ou 3 anos para cá. Sendo que você, por exemplo, tem uma história com Tung já, não diria ancestral, mas antiga, né? Cara, pra gente é até difícil, né? Se você for analisar, por exemplo, os próprios microsistemas aí, que eles são mais ou menos da década de 50, década de 60, 70, perto do que a medicina tem de tempo, estamos gatinhando. Eu sou, como diz outro, né? A acupuntura de Tung aí, ela vem se desenvolvendo, logicamente, né, sendo consolidada aí, década de 50, 60, né? Inclusive, o próprio falecimento do mestre Tung na década de 70 e os discípulos, né? Quem conhece um pouco da história do mestre Tung, né? Ele passou esse conhecimento para alguns discípulos em Taiwan e eles, na verdade, foram levando a acupuntura de Tung pelo mundo. E realmente, se você for analisar, no Brasil é uma coisa muito nova, né? A acupuntura de Tung já estava sendo praticada na Ásia, né? Praticada na América do Norte, na Europa, tal, e graças a Deus nós já demos um passo bem bacana para que a acupuntura de Tung tenha, né? Seja desenvolvida. É um desejo pessoal meu, eu trabalho todos os dias incansavelmente por isso, todo mundo sabe que quem me acompanha sabe que eu estudo todos os dias, eu até costumo dizer aqui em São José do Rio Preto, no ambulatório, né, antes de qualquer coisa eu sou acupunturista de Tung, né, porque eu penso nisso 24 horas por dia, eu raciocino Tung 24 horas por dia e logicamente que no dia a dia é complicado às vezes, né, você, na verdade, sair um pouco de uma caixa, entrar na outra, né. Então, sempre eu costumo dizer a questão, né? O pessoal tem a formação da medicina chinesa tradicional, então, e o raciocínio, às vezes, eu estou sempre pensando como acupunturista. Pô, mas graças a Deus, a minha natureza é essa, né? Que bom, tá ótimo. Mas legal. Agora, me fala uma coisa. O nosso assunto aqui, logicamente, que inclusive na próxima semana
Na próxima quarta-feira, o nosso tema vai ser sobre sangria, né? Porque, inclusive, vai ter o curso de avançado de sangria esse final de semana da Faculdade de Livramento. E na próxima quarta-feira, eu convidei a Patrícia e a Mônica. Tanto é que as duas estão aqui, ó. A Paty acabou de entrar agora e a Mônica entrou antes. Por quê, cara? É legal. Eu tô tentando fazer algumas lives, logicamente que eu fiz com o Vlad e com o Vanderlei, que são professores, né? Nós estamos aí de mãos dadas já faz um determinado período. E por quê? Às vezes o pessoal pode perguntar, eu quero, na verdade, convidar as pessoas que têm experiência como, olha, eu fiz o curso e aconteceu isso, e traga a sua experiência profissional, né? A própria Mônica é uma pessoa que... A Mônica tem uma história muito bacana, né? Eu não quero ficar fazendo spoiler para ela, não. Mas a Mônica entrou sem querer na aula de Tung, ela foi lembrar Mac naquele final de semana que estava começando o curso. De repente ela começou, chegou no final do dia e falei, meu, você não tem noção, eu me apaixonei por isso. E, tipo assim, ela até Deus me colocou no dia certo aqui, entendeu? Que ela foi lembrar Mac, eu não me recordo se foi um dia de aula normal e tal, e ela foi lá, ficou para fazer, professor, eu posso assistir? Eu falei, tudo bem, você vai observando aí, se você gostar. A Giane entrou também. Giane, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Ela entrou na classe, né? Deixa eu cumprimentar meu cunhado aqui, meu cunhado entrou também. Valeu, Domenico. Então, o que acontece, cara? A Mônica acabou entrando na sala de aula e a Mônica acabou se apaixonando pela acupuntura de Tung. E vou te falar, assim, da primeira turma, lógico, eu não posso apontar para fulano, beltrano e ciclano, mas a Mônica é uma das pessoas que tem usado as técnicas de sangria com muita maestria, cara, entendeu? Tem trazido, assim, resultados realmente muito bacanas. Mas eu também não vou ficar dando spoiler, não, deixo ela contar, né, na próxima semana, ela conta, entendeu? O Alberto está chegando aqui também. Alberto, seja bem-vindo. Nós estamos, antes da gente entrar no assunto diretamente, mas, por exemplo, agora, né, que já demandou um determinado tempo, é importante, eu gostaria que você, na verdade, falasse para mim o seguinte, qual foi a sua experiência em relação à sua formação tradicional e o que foi agregado em relação ao diagnóstico do mestre Tung? O que foi a diferença? Entendeu? O que você, na verdade, falou assim, olha, Fábio, eu fiz o curso e as diferenças são essas e eu achei que facilitou, não facilitou, aí eu vou deixar você livre. Discorre à vontade. Tudo bem, vamos tentar. Primeiro, só dá para estudar acupuntura Tung depois de estudar acupuntura sistêmica, porque a acupuntura sistêmica ancestral é a base para tudo. A teoria de canais, que o Tung aprofunda, mas vem da sistêmica. O diagnóstico, a gente faz igual. Observação, palpação, olfação, interrogatório. Só que a gente agrega o diagnóstico palmar. Também apoiado, claro, na teoria dos canais, na teoria do Zhang-Fu. Não dá para não saber os canais, não dá para não saber de Zhang-Fu, de Yin Yang e querer estudar Tung. Então, é o mesmo com um valor agregado. O valor agregado são vários. Um é o diagnóstico palmar, que a gente tem o diagnóstico na palma da mão, né? Na palma da mão a gente pode ver como vê na língua, como vê no pulso, mas para mim é muito mais simples na mão. Mas é mais uma ferramenta, não é que a gente não vai tomar pulso, não é que a gente não vai ver a língua. A gente vai ter uma ferramenta a mais para analisar. E o Tung aprofunda muito os canais. Estudando o Tung, a gente entende melhor a sistêmica. Através do Tung eu entendi a sistêmica. E também a coisa do agulhamento, né, da profundidade da agulha, o Tung tem algo a dizer bem especial também. Então, por exemplo, uma coisa assim, interessante quando a gente fala do próprio diagnóstico da acupuntura de Tung, que é logicamente que você tem, né? Você tem uma forma, né, diferente de fazer esse diagnóstico, né? Inclusive, você frisou uma coisa extremamente importante.
Você pode fazer simplesmente o diagnóstico de Tung? Sim, certo? Fazendo o diagnóstico da palma da mão, né? Só para ter o pessoal que está me vendo aí, o meu mapa, fui procurar meu mapa aqui do palmar, acabei não encontrando, mas tudo bem, eu tento mostrar na próxima aula, só para o pessoal ter uma ideia, né? Que o diagnóstico é feito através do quê? O indicador, que é o dedo do pulmão, que o dedo médio, que é o dedo do coração, o dedo anelar, que é o dedo do fígado, e o dedo mínimo, que é o dedo do rim. Então, logicamente, que através, né, do diagnóstico palmar, juntamente com os dedos que se relacionam a cada órgão zangue, a gente vai detectar, né, logicamente, sinais, né? Eu não vou entrar nos pormenores, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Tudo tem que ser feito dentro de uma determinada ordem, né? Então, explicando mais ou menos, né, que são observados sinais, né, inchaços na mão. Então, tem todo um parâmetro para a gente poder fazer esse diagnóstico, né? Então, uma coisa que você falou que é muito importante. Olha, eu não me adaptei ao diagnóstico de Tung. Deixa eu dar um oi pro Paulinho. Paulinho, seja bem-vindo, viu? Que desculpa, imagina, seja muito bem-vindo. Paulo também fez o curso de Tung com a gente, ele é de Americana. Ele é um dentista fantástico, um profissional fora de série. A esposa dele é a Marta, né? Ela é fono, também fantástica. Andamos conversando sobre alguma coisa de Tung relacionada com cabeça, face e tal, para poder, inclusive, falar alguma coisa sobre a questão das suas áreas de atuação, né? Então, por exemplo, nessa questão, a própria Regina está falando que a Regina fez curso com a gente de Tung também. O diagnóstico nas mãos faz todo sentido, é justamente isso, certo? E é um diferencial. Agora, vamos pensar o seguinte, tem o diagnóstico de Tung, inclusive eu sempre estou, né, falando para o pessoal, falo assim, coloquem isso em prática dentro dos ambulatórios, né? Porque você precisa também como eu costumo dizer sempre também, ninguém vai conseguir fazer um diagnóstico, primeiro, se não colocar em prática. Isso é em tudo na vida, né? Se você vai estudar um instrumento musical, se você não praticar, você não vai tocar adequadamente. Se você vai fazer um diagnóstico do pulso, se você não praticar, você não vai tomar um pulso adequadamente, né? É a famosa balança, né? É a balança da teoria, que é extremamente importante, com a balança da prática, que é extremamente importante. Essas duas coisas não podem andar separadas, certo? Foi uma coisa que, inclusive, eu falei no ambulatório hoje, que eu não abro mão, certo? Olha, o grande detalhe da acupuntura é muita teoria, muita prática, porque às vezes a pessoa que ela tem muita prática e não domina a teoria, quando a coisa não dá certo, não sabe consertar. Claro. Certo? Então, isso é uma coisa que é fundamental. Você citou uma coisa extremamente importante que eu considero o seguinte, se a pessoa ela tem essa dificuldade de fazer o diagnóstico nas bases da acupuntura de Tung, que para mim é assim, como a própria Regina citou agora, ela escreveu aqui, além de fazer todo sentido, a minha forma de ver é que esse diagnóstico ele acaba sendo muito rápido. Agora, muito rápido, você concorda comigo nesse aspecto? Sim ou não? Totalmente. Exatamente. Agora tem uma outra questão. Isso não quer dizer, inclusive tem que desdizer algumas coisas aí, né? Certo? Isso não quer dizer que você simplesmente vai abandonar as bases. Ó, eu preciso de dar um oi pro Leonardo Visicla, que esse aí é outro irmão meu, entendeu? Irmão e irmão mesmo, como muitos aí, né? Então, o que acontece? Você não pode desprezar tudo que foi, né, aprendido na sua formação no que se diz respeito à própria acupuntura e à medicina chinesa de modo geral. Porque se você tem uma base, né, fundamentos da medicina chinesa, o nome já fala, né? O fundamento da medicina, até eu e o Léo, a gente brinca de vez em quando, né? O Léo que entrou aí, a gente fala que o fundamentos é a faixa branca, né? Para você chegar à faixa preta, você tem que pegar todos os caminhos aí. E o fundamentos é a faixa branca do negócio. Então, o que acontece? É por isso que, inclusive, vou voltar ao que você acabou de falar agora, que é uma outra coisa extremamente importante. Não dá para fazer um curso de Tung
uma pessoa que simplesmente não conhece absolutamente nada de medicina chinesa. Então eu falo assim, ó, aquele dia eu estava conversando com o Vlad, né, com o Vanderlei, e eu joguei essa pergunta justamente para eles, nesse aspecto. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero fazer um curso do Mestre Tung, porque o curso do Mestre Tung é um curso de poucos meses, e como diz o outro, né? Eu sei que a fama, que a acupuntura de Tung funciona, e que é fantástico, que não sei o que tem. Aí qual que é a minha resposta? Você por acaso fez um curso de acupuntura, por exemplo? Não fiz. Infelizmente você tem que fazer um curso de medicina chinesa, né? Procure uma boa escola, logicamente, que, né, nós temos uma boa escola, a gente vem de uma boa escola, né? Eu costumo sempre falar o seguinte, faça um curso de acupuntura, porque senão, mesmo porque você como meu aluno, você sabe que eu não fico, na verdade, citando coisas que se relacionam com os próprios fundamentos. Lógico, né? A gente vai falando de acordo, mas não voltando a falar de 5 movimentos, né? Ficar falando sobre relação de yin yang, isso aí é um conhecimento pré-estabelecido. Isso é um conhecimento pré-estabelecido. O que você tem... pode falar, por favor. O Tung eu considero um degrau a mais. Para esse degrau a mais, você tem que ter os fundamentos fortes. O terapeuta, o acupunturista, tem que ter os fundamentos fortes, e depois o Tung é uma especialização, né? E quanto ao diagnóstico, como quase tudo no Tung, para não dizer tudo, é simples e direto. Parece complicado, né? Nos 740 pontos, mas na prática clínica de ambulatório a gente percebe é simples, mas é simples para quem? É simples para quem estuda pra caramba. Com certeza. Agora, eu gostei muito, Fábio, de um exercício que você deu, o último curso, né, de diagnóstico palmar, onde a gente via os desequilíbrios, né, dos órgãos na palma da mão, e ia diretamente para os pontos dos órgãos. E a gente palpava, por exemplo, a gente chama de portão, né, que é o ponto principal, é o portão do fígado, o portão do coração. Sim. E confirmava o diagnóstico palmar. Eu até viajei um pouco pensando que esse tipo de exercício, os pontos portões funcionariam quase como ponto humor, como ponto alarme. Serviriam como indicativo de um diagnóstico. Se você aperta no ponto do coração e dói, é porque tem alguma coisa aí. E assim com o fígado, com o rim, com o baço, né? E o Tung é tão que são 5 pontos portões. Através desses 5 pontos portões e do diagnóstico palmar, você tem uma estrada liberada, né, para o tratamento. Aqui, essa questão de você citar os 5 pontos portões, eu vou me esclarecer para, às vezes, as pessoas que não têm conhecimento da própria acupuntura de Tung, né? Quando a gente fala, logicamente que tem o grupo de pontos para cada órgão Zang, certo? E, logicamente, que há as exceções. O próprio canal do baço é uma exceção, que, na verdade, ele não teria um ponto portão. Ele, na verdade, seria o grupo dos 3 pontos, né? Não teria um ponto que ficaria mais sensível que os demais, né? Mas, por exemplo, essa questão dessa palpação dos pontos dos órgãos Zang, pelo próprio ensinamento do Mestre Tung, né? Você vai estar sempre notando o quê? Vamos pensar dos pontos que se relacionam com o Zang e Rim, né? Que nesses pontos pode ter veias, pode estar sensível, né? Pode ter uma alteração na coloração da própria pele. Então, tipo assim, é lógico, né? Como você falou, tudo é fácil desde que tenha uma base estudada, né? Ou seja, tem uma base ali estudada, raciocinada, que é uma coisa muito importante, né? Não existe nada que não tenha, logicamente, que uma análise detalhada, né? Isso aí é uma coisa muito básica. Tanto é que uma das lives que eu vou fazer logo, eu já estou, logicamente, pensando na questão do tema, é falar justamente o seguinte: a própria relação de vários microsistemas que tem relação com a própria acupuntura do Tung, né? Que inclusive, quem fez o curso tem isso com muito mais facilidade, que a própria relação com a holografia, né? E me fala uma coisa, André, nessa questão da própria holografia, depois a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre o diagnóstico, né?
essa própria relação da holografia com os microsistemas. Que microsistema que você acabou se identificando fácil, fazendo o estudo fazendo o curso da acupuntura do Tung? Então, essa questão da holografia é maravilhosa, porque te dá possibilidades praticamente infinitas para tratar o paciente. Porque qualquer parte do corpo do paciente você pode tratar como uma holografia. Então, dá muitos recursos, né? Sem saber, a gente pratica todos os microsistemas quando pratica Tung, ciente do conceito de holografia de Tung, né? Eu, por exemplo, não fiz assim muitos cursos de microsistema, mas dentro do Tung eu já utilizei a auriculoterapia, já utilizei a acupuntura de punho-tornozelo, e outras que nem são ditas, né? Porque o antebraço é uma holografia, o braço é outra, a coxa é outra. Então, é infinita a quantidade de caminhos de tratamento que você tem no Tung através desse conceito de holografia. E se você mistura isso com a teoria de canais, então é sem palavras. Exatamente. Quando você faz o cruzamento entre na vertical dos canais versus a holografia na horizontal, né, que a gente costuma dizer que acaba criando ali, né, esse cruzamento, o tratamento ele acaba sendo muito mais focado, né? Então, por isso que, inclusive, a importância, isso não é só Tung, tá? Isso aí, a acupunturista tem que ser especialista em canais, e isso é indiscutível. Sim. Tem que ser especialista em canais, certo? Porque isso aí vai fazer toda a diferença, inclusive no próprio raciocínio clínico no dia a dia, né? Porque às vezes o pessoal está fazendo o mestre Tung e o pessoal às vezes não consegue acompanhar a forma de raciocínio nosso, porque a todo momento fazendo essas conexões entre canais, né? A todo momento os canais, a própria teoria de canais são utilizadas como forma de tratamento, né? Como você citou, falando do diagnóstico, olha que interessante, falando do diagnóstico, né? Dos pontos Zang, né? Logicamente que cada grupo de pontos tem os seus Zangs respectivos, né? E utilizando, inclusive, como essas 3 agulhas de Zang, entre aspas, né? Ele vai ter uma relação que as 3 agulhas, um vai estar relacionado com o próprio aquecedor superior, a agulha do meio com o aquecedor médio, a agulha inferior com o aquecedor inferior, né? Logicamente que o conceito não é tão simplista assim, né? Então a gente tem que sempre que, olha, até legal isso aí, eu estava dando uma aula de fundamentos desse final de semana, é a relação da teoria do Yin Yang, né? O Yin tem uma relação Yang em relação a um comparativo, ou seja, você pega uma água gelada, certo? Uma água gelada ela é Yin, mas se você comparar a água gelada em relação a um cubo de gelo, ela passa a ser Yang, porque ela seria mais quente do que o próprio cubo do gelo. Então, você tem várias relações que você vem fazendo no dia a dia que acaba sendo... a teoria acaba sendo utilizada a todo momento, né? Às vezes as pessoas perguntam da questão da profundidade da agulha. Eu sempre explico isso no ambulatório. Sendo ambulatório de Tung ou não sendo ambulatório de Tung, né? Cada profundidade da agulha ela vai ter um alvo. Eu até falo assim, pessoal, pega o Atlas da Cláudia Fox e compara lá. Ele vai ter um Tsum mínimo ou FEM, né? Aí vai depender de cada Atlas, até um Tsum máximo, né? De 0,5 de Tsum, por exemplo, né? É um Tsum e meio. Então vai depender muito do alvo. O que você realmente está esperando com aquilo, né? Então, eu sempre comento o seguinte: quando nós estamos fazendo um agulhamento, tem vários conceitos por trás desse agulhamento, né? Então, isso que você citou é uma coisa muito importante. Eu tô dando algumas estou falando um pouco, mas a live, eu costumo dizer sempre, a live não é minha, a live é nossa, né? Então, por favor, qualquer coisa que tiver a agregar, você, por favor, pode ficar muito à vontade. Você falou de agulha, né, Fábio? E sim, o Tung ele aprofunda muitos temas da acupuntura sistêmica. Os canais ele aprofunda, o método de agulhamento, o estímulo, né? Esse método de mover o chi, da pessoa se mover enquanto você agulha.
tudo isso é muito legal e é espetacular, parece mágica. E é uma mágica feita com poucas agulhas. Eu não gasto um pacote de agulhas no tratamento, é incrível, mas às vezes você resolve o problema da pessoa, como aconteceu comigo já, com uma agulha. Aí você põe mais umas de base e tal, mas claro que é fundamentado em estudo, em conhecimento, mas o Tung tem isso, de ser muito prático, efetivo e com poucas agulhas, que isso também é bom para o paciente, né? Bom para a gente que economiza, mas bom para o paciente que é menos agulhado também. Eu acho que esse aspecto aí, por exemplo, sempre fica essa questão, né? Questão que não se cala. Né? Isso aí, a gente tem a obrigação de esclarecer certas coisas. Às vezes as pessoas acham, inclusive pelo público, que desconhece até a própria acupuntura, que ela acha que ela vai chegar lá, que ela vai deitar na maca e que o acupunturista vai colocar 20, 30 agulhas nela, entendeu? Isso aí é uma... Tem que tomar muito cuidado, ainda mais hoje, que hoje em dia, né, corre o mundo, né? O que a gente está falando aqui agora pode tá correndo o mundo aí. Então, o que acontece? Né? Esse conceito nosso da própria acupuntura de Tung, eu não estou falando só de Tung, não. A medicina, a acupuntura é isso aí. O menos é mais, certo? E não o contrário. Porque a partir do momento que você direciona, você faz agulhamento. Por exemplo, eu vou palestrar no congresso de Bramec no final do mês, né? E ele eu vou falar, né, sobre assunto que se relaciona com a tireoide, né, logicamente. Então, explicando sobre a questão da tireoide em si, os canais que praticamente estarão envolvidos para o tratamento da tireoide é o mesmo. A única diferença é que tem agulhas que estão localizadas em locais diferentes, certo? Eu não quero ficar entrando muito em detalhe, porque isso aí tem a própria palestra, né, tal. Tem um detalhe técnico mais aprofundado, né? Aquela velha história que eu também não concordo, né? Teve um caso, acho que é interessante, antes de mais nada, né? Inclusive o Vlad está ali vendo a gente dava muita risada no ambulatório em relação a essas coisas, né? Sobre alguns fatos que aconteciam. E a gente vai, no decorrer do caminho, a gente vai percebendo algumas coisas. Eu estava no Rio de Janeiro e uma pessoa tinha ligado para o Polo na época e perguntado sobre o curso. Ela simplesmente falou assim, não, eu não vou fazer o curso, sabe por quê? Porque minha amiga me deu uma lista de protocolos. Fala sério. Fala sério. Entendeu? Fala sério, entendeu? Então, você vê como é que é o negócio? Então, o que acontece? Uma pessoa deixou de fazer um curso, que na verdade tem todo um detalhamento técnico, tem um aprofundamento de estudo, certo? Tem um raciocínio clínico e logicamente, um raciocínio lógico em cima. Você falou uma outra coisa bastante interessante. Você acabou de citar isso, certo? As pessoas têm esse conceito, na verdade é um conceito um tanto equivocado. Acabei me perdendo. Peraí, depois eu volto. Mas vou voltar lá. Então o que acontece? Essa pessoa, ela pegou simplesmente e falou que é acupunturista de Tung. Porque ela pegou uma lista de protocolo que a amiga tinha passado para ela. Mas tudo bem, aí que vai aquelas diferenças, né? Ambulatório, olha, logicamente que eu cito isso dentro de sala de aula e não vou citar novamente aqui, porque não vem ao caso, né? Daquela situação que, professor, eu fiz esse agulhamento e não deu o resultado que eu estava imaginando. Aí, de repente, no mesmo agulhamento que ele fez, onde estava o detalhe? Na própria profundidade da agulha. Sim. E o que acontece? E aí que tem, na verdade, o refinamento da própria acupuntura de Tung, porque também tem uma coisa. Pessoas que acham que o curso de acupuntura de Tung é um curso de técnica, me desculpa, você está totalmente equivocado. É um curso realmente de acupuntura completo. Por quê? Ele tem pontos espalhados, né? Do topo da cabeça à sola do pé, certo? Ele tem os seus próprios pontos, ele tem a sua visão
própria de canal, diga-se de passagem, né? Ele tem a sua própria visão de canal. Ele tem diversos microsistemas que estão contidos na própria acupuntura do mestre Tung. Então, fala assim, vou fazer um curso da técnica do Tung. Desculpa, não é um curso de técnica, tanto é que eu tento sempre desconstruir isso. É um curso de uma acupuntura muito completa. Muito completa. Tanto é que eu sempre falo o seguinte, vocês me acompanham e sabem que eu falo muito isso. Pessoal, aproveitem, inclusive, os pontos da acupuntura tradicional que nós estamos habituados. Sim. Certo? Simples, por quê? Vários discípulos de Tung utilizam os pontos. Dr. Yang, Dr. Xie, vários discípulos de Tung utilizam esses pontos, os pontos da acupuntura tradicional. E por que eu vou, entre aspas, deixar de lado uma coisa que é maravilhosa, uns pontos que são maravilhosos, e falar o seguinte, não, somente os pontos de Tung funcionam, eu não uso mais nada. Como assim? Né? Eu acho que essa soma de pegar a acupuntura de Tung, somando a tudo que a acupuntura tradicional maravilhosa nos traz a todos os dias, inclusive que faz parte da nossa formação. Você se lembra na técnica de guiamento, né? Da técnica de guiamento, de estar utilizando, inclusive, utilizando até os pontos de comando, né? A própria bexiga 40, né? O P9, entendeu? Inclusive eu cito isso no próprio curso, né? É citado isso no próprio curso. Entendeu? O Tung, Fábio, primeiro, o curso com você é completo, porque não é teoria. Não adianta a pessoa ir comprar o melhor livro de Tung que ela encontrar na biblioteca e ver os protocolos, não vai saber. Sem ter aula, sem ter a sua explicação teórica. E a prática, que é maravilhoso, o ambulatório, eu ainda não pude fazer com você, mas com o Vladimir, com o Vanderlei, eles são livros abertos e, nossa, ajudam a gente demais. Amanhã eu estou em São Paulo. Amanhã você sabe que eu estou em São Paulo no ambulatório. O ambulatório é onde o conhecimento se faz carne. Até então é só blá, blá, blá. Você lê o livro e não quer dizer nada. Enquanto você não aplicar o conhecimento, não é conhecimento. E em relação ao protocolo, eu sempre tive nojo de protocolo e como o Tung, você se liberta completamente do protocolo. Por quê? Porque a holografia faz em pedaço o protocolo. Você não precisa de protocolo. Se você pensar em holografia, você reconstrói no momento o seu protocolo. Você conhecendo a teoria de canais do Tung, você constrói no momento o seu protocolo. Não precisa seguir nenhum livro. Ontem mesmo eu dava risada, lendo o Peter Didiman, que ele fala que o pulmão 5 serve para tratar as mesmas coisas que o bexiga 40. Mas eu sei disso não porque eu repito o que o Peter Didiman falou, porque eu conheço a teoria de extra-sangue-fu, que é isso para quem fazer o curso, que explica isso. Por que os 4 portões, o F3 e o IG4 funcionam? A gente sabe por quê. A gente não é só repetidor ou decorador de protocolo. Não, pelo amor de Deus. Quando você estuda Tung, o protocolo, cada paciente é único e cada protocolo é único. E no Tung, isso é lei. Mas tem que ser assim. Inclusive, uma coisa interessante, por exemplo, o Vlad escreveu uma coisa aqui bastante bacana e interessante aqui. Para ciático, você tem em torno de 30 pontos. Você vai usar os 30 pontos para ciático? A pergunta que eu sempre falo, a pessoa fala assim, problema no ciático, vamos fazer o agulhamento do bexiga 40. A pergunta fica sempre no ar, afinal de contas, qual o canal que esse ciático está envolvido? Ou seja, o problema está em qual canal? É canal da vesícula biliar? É canal da bexiga? Cada canal você tem um raciocínio completamente próprio. Certo? Mas você pode tratar a bexiga no canal do pulmão. Sim. Quando a gente está estudando. Então, te aumenta o leque de possibilidade de tratamento. Sim. Às vezes, um pouco não funciona, porque a gente nunca pode adivinhar se vai funcionar ou não. A gente faz um raciocínio. Mas se não dá certo,
não dá certo, tem plano B, C, D, E, F e aí por diante. Inclusive, uma coisa que eu falo sempre é o seguinte, né? Eu costumo dizer que eu fiz o curso junto com o Vlad, eu costumo dizer que o Vlad também é meu aluno, porque o Vlad já viu meu curso tantas vezes, porque no começo eu pegava no pé. Você vai assistir. Eu pegava muito no pé deles no começo, né? Justamente para que. E é engraçado, né, meu? Todo curso que é dado, ele acaba ficando diferente um do outro. Então é que você assistiu uma vez, depois você assistiu de novo. Você pode ver que cada vez que vai passando o tempo, entendeu? Ele vai alterando, entendeu? Então, você não se repete, é verdade. Então, o próprio o Sérgio Pavluc perguntou para mim o seguinte, ó, para tratar cefaleia. O Sérgio, o conceito continua sendo aquele conceito, né, de dores frontais, estômago, fígado, vesícula biliar e bexiga, né? Logicamente que a gente vai estar utilizando aí, logicamente, questões que se relacionam com o próprio bloqueio do canal e, logicamente, escolhendo os pontos de acordo com cada situação. Então, o que acontece? Uma coisa que você citou foi bastante interessante. Se você for pegar cada acupunturista de Tung, todos eles têm um raciocínio muito próprio. Certo? Tanto é que eu estava... o Thiago ele é um professor local aqui de São José do Rio Preto. Ele é de Fernandópolis, mas ele é um professor local aqui, então ele está sempre com a gente aí, dentro das possibilidades. Ele está sempre com a gente aqui. Ele fez Tung comigo. Sim. E a gente sempre troca essa figurinha, certo? Porque ele, de vez em quando, ele percebe que, em questão de raciocínio, eu tenho um raciocínio muito de função de pontos, né? Eu raciocínio muito com função de pontos. E tem essa questão holográfica, que eu falei, na horizontal, né? O ombro direito, trato esquerdo, o ombro esquerdo, trato direito, né? O alto, trato baixo, a cabeça vai tratar o pé, e assim sucessivamente. Então tem esse conceito muito holográfico e cruzamento de canais que é muito latente. Ele fala assim, mas ele fez a seguinte pergunta. Eu percebi que a holografia para você é uma coisa que você observa, mas você sempre considera mais a função dos pontos. Eu falei assim, dependendo do tipo de problema, pela própria experiência no dia a dia e no própria experiência de atendimento e a experiência de supervisão de ambulatório, dependendo aonde está ocorrendo, né, essa patologia, a holografia nem sempre é a mais indicada. Certo? Então, assim, é lógico, né? Eu vou deixar você falar a questão da experiência, somado a todos esses critérios, né, de estar utilizando a holografia, os canais, né? Pensando nas ligações dos canais, que é uma coisa que eu raciocino muito pensando nessa questão de ligações de canal. O que você tem a me dizer sobre o que eu acabei de falar agora? Então, é como você falou, cada terapeuta escolhe uma linha de raciocínio diferente. Você pode... tem terapeutas que se fixam mais na questão holográfica e outros que se fixam mais nas funções dos pontos. Eu confesso que o meu modo de trabalhar, né, de praticar, é mais em função do ponto. Mas eu não desprezo a holografia. E tem momentos que eu utilizo, e é engraçado que tem momentos que os dois estão juntos. A função do ponto, ele está naquele lugarzinho que até holograficamente acorda. Sim. Eu gosto muito da função dos pontos de Tung, porque mesmo na sistêmica eu era daquele cara que gostava de estudar pontinho por pontinho e saber a tradução do ponto, que a tradução do ponto conta a história do ponto, e depois ver direitinho a localização. Mas a questão holográfica te ajuda a raciocinar. É muito interessante, é um caminho a mais, né? Eu, particularmente, utilizo mais a função dos pontos de Tung, que eu vi que se conhece, né, tradicionalmente como pontos mágicos, pelo grau de efetividade que tem, né? Sim. Inclusive, é lógico, né? O pessoal que não está acostumado com Tung e que não conhece Tung, essa questão da gente fazer desbloqueio de pescoço com pontos na região do baço 9, né? Pela própria holografia, né? O joelho seria
O joelho tem uma representação holográfica como se fosse a cabeça, né? É a região do baço 9, abaixo do baço 9, aquela região ali, logicamente, somado aos canais, né? Isso aí é o raciocínio que eu uso muito. Costuma fazer desbloqueio no pescoço com bastante facilidade, assim. Te perguntar uma coisa, sem querer que você dê muito spoiler, né? Porque me chamou a atenção que você falou da questão da tireoide, que você vai falar disso no congresso, sobre Tung, sobre holografia. Sim. Sabe, o joelho, o cotovelo também corresponde, né? Então, teria pontos da tireoide próximos do cotovelo? Você poderia trabalhar assim, pensar assim? Se você olhar a holografia e os pontos que estão ali logo abaixo do joelho, você vai ter uma relação sim, mas, logicamente, que todas as vezes que você for escolher um ponto, você tem sempre que estar ligado ao seguinte: qual o canal que está passando pela região do pescoço? Qual o canal que, além de passar por essa região, ele também vai ter um correspondente, entre aspas, holográfico? É lógico, isso não é matemático, tá? Isso não é matemático, certo? Isso, na verdade, acaba sendo o seguinte, é lógico, né? Vou estar palestrando no congresso e tal, é lógico que tem uma pesquisa por trás disso. Sim. Certo? Voltou, Marcos? O Marcos falou que travou. Voltou, Marcos? Olha lá, a Dandara é uma aluna nossa aqui de São José do Rio Preto, tá lá, ela sempre no canal. Eu costumo sempre falar para ela, presta sempre atenção em canais, entendeu? Eu sempre estou explicando no ambulatório, olha o trajeto do canal. E o pessoal aqui em Rio Preto, eles estão meio já absorvendo sempre esse conceito do quê? Sejam especialistas em conhecer canais. Isso faz toda a diferença. Totalmente. No diagnóstico mesmo já faz diferença conhecer os canais. E depois, na parte da clínica mesmo, a gente faz o desbloqueio dos canais, né? Uma das primeiras coisas que a gente tenta para tirar do pessoal é o desbloqueio do canal, né? É um conceito que eu sempre falo assim, no dia a dia. Sendo Tung ou não sendo Tung. Isso é uma coisa que eu tenho comigo. Para a acupuntura ser muito eficiente, você sempre tem que desbloquear. Sempre parte para questões de desbloqueio. Certo? Seja ponto com ponto riacho, seja ponto chi, ou até mesmo dependendo da situação, né? Uma sangria, né? Logicamente que observando se há padrões de umidade, se há padrões de mucosidade, se há padrões, né, padrões de vento, tal. Depende de caso a caso, né? Então, eu sempre falo o seguinte: tem um processo de dor, eu costumo dizer que é sempre uma construção, né? Sabe aquela construção que você vai jogando um entulho na calçada? E para você passar a calçada, você precisa tirar aquele entulho fora? A mesma coisa, os canais não é um conceito muito parecido. Você entendeu? Sim. Os processos de estase, né? De bloqueio de canais, é muito importante. Justamente para quê? Para que esse fluxo seja liberado e que qualquer ponto que você utilizar como alvo, onde você quer atingir, para o resultado que você está esperando, ele tem que estar com as vias desobstruídas. Simples assim. Tanto é que isso aí é um conceito que eu explico muito na sala de aula, nesse aspecto aí, justamente para poder ter esse fluxo adequado. Então, qualquer ponto que você colocar para aquela região que é o alvo do seu tratamento, você vai conseguir uma resposta muito adequada, né? O que a gente espera no nosso dia a dia? É o livre fluxo do Tito Chouet, né? Tudo bem que, né, o fígado aí e tal, mas é o livre fluxo do Tito Chouet sempre, né? Pensando nessas questões de desequilíbrios do yin yang e tal, aquela coisa toda. Então, o Alberto, uso muita sangria, resolve sempre padrões de excesso quando dores agudas. Inclusive, Alberto, como você fez o curso comigo lá na penúltima turma, tem uma questão muito importante aí, certo? A sangria, ela é poderosa para essas questões, padrões de excesso, dores agudas, mas para dores crônicas tem um poder muito grande.
Tanto é que o próprio mestre Tung, ele falava muito isso daí. Para dores complexas, dores difíceis de tratar, ó, a cronicidade aí, são dores que vão, né, que permanece por um período legal, entendeu? Dores estranhas, difíceis de tratar, que perdura por muito tempo. A sangria pode resolver muito mais do que o agulhamento e, dependendo da situação, também da própria fitoterapia. Certo? A sangria é o método de tratamento mais direto, né? Que existe, mais rápido o resultado. Inclusive o Tung, antes dos pontos, não sei se antes dos pontos, mas o método de tratamento mais anterior do Tung é a sangria, né? Ele começou com a sangria. Sim, exatamente. A própria história da família. O Marcelo, o teu resultado prático que você teve aí no Rio de Janeiro vai ser um dos casos que você vai explicar em sala de aula no curso de sábado, hein? Isso aí, eu já estou desde que você fez aquele, entre aspas, aquele tratamento lá com o paciente envolvendo sangria, eu vou usar o teu caso e você que vai explicar para o pessoal como é que você fez aí. Olha que bacana. No outro curso eu tive uma situação que eu uso em estudo de caso e a Fátima estava presente. Eu falei, não, Fátima, explica você o que você fez. Agora o Marcelo vai explicar. Porque o Marcelo vai estar com a gente no curso agora, no próximo final de semana. E eu uso muito esse estudo de caso dele, explicando no caso das ações da sangria. Entendeu? As ações da sangria, aí ele vai estar presente, ele mesmo vai acabar explicando aí o que ele fez, qual foi o resultado, o que ele indicou para o paciente na época. Então, isso acaba sendo muito bacana. E tudo isso, na verdade, André, exatamente, Vanderlei, sinistro, entendeu? Então, tudo isso é um conceito, por exemplo, de que, olha, vou contrariar completamente a amiga daquela moça que pegou uma lista de protocolo e agora sou acupunturista de Tung. Sem sentido, né? Não tem nem o que comentar. Difícil. Isso é um completo desprezo para as pessoas que ela vai atender, entendeu? Você vai me desculpar, mas eu não tenho outra palavra para falar para uma pessoa dessa. É um completo desprezo que ela está tendo para as pessoas que ela vai colocar a mão, certo? Você entendeu? Isso é a importância. Na verdade, a acupuntura, a grande maioria das pessoas talvez não saibam, né? Tem anos e anos de estudo aqui, ó, né? Muitos de vocês aí, anos e anos de estudo, anos e anos de ambulatório, anos e anos de prática, entendeu? Resultado aparece com muita prática, resultado aparece com muita teoria, certo? A importância de ter uma boa formação, a importância de, inclusive, valorizar, inclusive, o seu próprio dinheiro, entendeu? Fazer um curso que realmente agregue valor no seu dia a dia. Sim, e a gente vê essa valorização no ambulatório, né? O ambulatório, a gente vê os resultados clínicos, que é incrível mesmo. É diferente alguém contar para a gente, da gente vivenciar o fato em si, né? De ver gente com hiperplasia prostática, não precisar de operação depois de uns meses. Um cara que teve um AVC que não caminhava, que isso eu vi com o Valenira, com o Vlad, e depois de 5 sessões ele estava caminhando. Ele chegou carregado e em 5 sessões estava caminhando. E muitos casos no ambulatório sempre aparece, né? E depois a gente leva isso para o nosso atendimento. Olha que interessante. Olha que interessante. O caso que a própria Fátima trouxe, certo? Eu não vou ficar citando que eu estou numa live, mas o caso que a Fátima trouxe. O problema, aquela ferida na perna já durava 15 anos. Com a acupuntura de Tung, houve a reconstituição completa do tecido. As fotos estão no curso, inclusive, que eu vou mostrar para vocês. Eu já mostrei, inclusive, para vocês já. Eu mostro isso em sala de aula várias vezes, entendeu? Para o pessoal saber, inclusive, né, que há muito estudo, há muito raciocínio, certo? Não é 70, 50 folhinhas com um monte de protocolo e não sabe nem por que está perguntando.
Isso é o mais legal. Eu tive a sorte de conhecer a Fátima no curso que eu fiz de sangria e vi o caso clínico, conversei com ela, escutei a explicação dela. Então, é verdade esse bilhete, né? Funciona mesmo. Ó, o Alberto tá falando assim, ó. Nesse caso aí, Alberto, das dores no joelho, foi um outro paciente nosso que chegou numa situação bastante complicada, né? Chegou em cadeira de rodas, não estava dirigindo mais, não estava subindo escada, tinha parado de trabalhar. Em 30 dias o cara tinha voltado, assim, quase que na normalidade, certo? Em 30 dias ele tinha voltado praticamente à normalidade, né? Fazendo as sangrias adequadas, né? Fazendo as sangrias adequadas. Isso tudo dentro do ambulatório de Abramek. Sim. Isso tudo dentro do ambulatório de Abramek. Uma coisa que me emocionou ao aprender Tung foi a melhoria nos resultados clínicos mesmo. Antes, para certas patologias ou certos pacientes, que eu levava 1 mês, 2 meses, eu levo 1 ou 2 sessões agora. É assim, claro que cada paciente é diferente, mas é muito rápido o resultado. Não é milagre, é rápido. Sim, então, sim. Isso é um catalisador de tratamento, na minha opinião. Você tinha comentado uma frase que eu gosto muito e eu falo isso muito dentro de sala de aula, mas você citou e eu gostei do que você falou agora. Estudando a acupuntura do mestre Tung, você passou a entender muitos aspectos da tradicional com mais clareza? Totalmente, me explicou coisas que estavam meio nebulosas na tradicional, porque principalmente estudando mais os canais, que o Tung te exige isso, e a gente vê que muitos pontos da sistêmica são quase iguais aos de Tung, mas principalmente estudando a teoria de canais através de Tung, as relações entre superior, inferior, todas as relações que a gente pode fazer dentro da holografia, dos canais, você acaba encontrando explicação dentro do Tung para muitas coisas da sistêmica que a gente sabia, assim, porque é. E o Tung explica porque é. Então, achei muito legal isso. Amplia. Uma coisa que impactou bastante, assim, que a explicação foi bem bacana, não que isso não está escrito em clássico, essas coisas todas, foi essa questão do próprio, de utilizar o conceito da teoria de tecidos, né? Isso faz toda a diferença, né? Da própria profundidade da agulha em relação ao resultado, né? Que nem eu sempre comento, de situações, inclusive situações vividas no nosso dia a dia, e é muito bacana, assim, quando o pessoal está aprendendo, o pessoal está começando a colocar em prática, ele começa a perceber o seguinte, a relação, e às vezes nunca tinha prestado atenção no próprios atlas tradicionais, a questão da própria profundidade da agulha. Aí, estudando Tung, isso acaba ficando muito mais claro, porque é uma coisa que a gente utiliza muito, essa questão da profundidade da agulha em si, né? Que isso aí acaba fazendo toda a diferença, entendeu? Das agulhas superficiais, né? Pulmão, pele, profundo, rim e osso, e assim sucessivamente, né? Eu também não vou ficar dando muito spoiler, não. Sim, que às vezes convém para fazer a agulha tocar o osso, às vezes convém por superficial, e sim, isso o Tung explica perfeitamente, né? Mas inclusive outra coisa, você citou uma coisa bem legal, gostei, fantástico. Às vezes o pessoal fala assim, esses caras de Tung aí, os caras são meio pancados, os caras ficam dando pancada com a agulha no osso. Você deu pancada com a agulha no osso alguma vez? Que é isso? Eu nunca fiz isso, entendeu? Então o que acontece? Existem algumas coisas que acabam virando lenda, né, cara? Algumas coisas que acabaram virando lenda. O que é você virar lenda? Os caras de Tung ficam fazendo um monte de manipulação. Aí que tá o grande erro, né? A manipulação é voltada para florar de ti, aquela coisa toda, que eu também não vou ficar explorando muito isso, entendeu? E tem essa coisa, né? Na verdade, quando toca o osso, é tocar o osso, encostar no osso, ou passar rente ao osso. A gente fala que é uma técnica de barbear o osso, né? A agulha passa rente, imagina que aqui é o osso. A agulha passa rente ao osso, né?
Então, tem algumas coisas que são meio lendas, né? O pessoal faz, às vezes, eu escutei muito dentro da própria faculdade e tal. Ah, não faço tungue, porque os caras de tungue é isso. Essas agulhas, só tem agulha na mão. Desculpa, agulha na mão não tem. Como tem no pé, como na tradicional tem na mão, tem no pé. A tungue tem agulha na mão, no braço, antebraço, coxa, parte inferior da perna. Então, existe como que eu vou dizer para você, um pouco de lenda. Deixa eu cumprimentar uma pessoa, a Lana, que é uma aluna de Rio Preto. Cara, a Lana é do Mato Grosso, cara. Ela vem para São José do Rio Preto para fazer o curso aqui com a gente. Eu, assim, ó, tiro o chapéu para essa galera que não mede esforço para ter uma formação, seja no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né? Seja no Mato Grosso do Sul, seja a galera que está aí na Grande São Paulo, que às vezes eu falo sempre com o pessoal, né? Olha, meu, São Paulo, às vezes, só para você se deslocar 15, 20 quilômetros, você demora 2 horas. Aí o pessoal, mas é verdade, entendeu? Então tem essa questão, entendeu? Tu já está falando aqui, ó, vou sempre com muito prazer. A gente te recebe com muito prazer, né? Seja sempre muito bem-vinda. Então, o que acontece? Essa questão, cara, às vezes, quando eu falo de algumas lendas que o pessoal coloca, né? Às vezes a pessoa fala assim, às vezes faz, né? Passa por um tratamento, porque eu achei isso, eu achei aquilo, e vai criando um monte de problema, criando dificuldade, falando que é dolorido, que não é dolorido, que é não sei o quê. O que você me diz disso, cara? Então, isso é lenda ou não é lenda? Lendas são desinformação, de quem não conhece. Perfeito. Primeiro, a gente dá, mas na sistêmica também tem que dar TETI. TETI faz parte do tratamento. Sim. Não põe TETI, melhor. Outra lenda que a gente, né, chama a gente de vampiro, porque a gente faz sangria, mas a pessoa não se sangra, não faz uma transfusão de sangue. É bem mínima a quantidade de sangue que sai para a efetividade do tratamento. Depois que a pessoa sai da sangria e sai totalmente aliviada, ela agradece. Sim, com certeza. Né? E outra lenda que o Tung só serve para tirador. Também é uma mentira. Pô, essa existe. Acho que é a pior de todas. Não existe nenhuma sessão que a gente não ponga, falei em espanhol, não existe nenhuma sessão que a gente não ponha pontos para tratar a raiz. Sim, a gente tira a dor, mas o Tung mesmo fala que as primeiras agulhas que ele recomenda são as para tratar a raiz do problema. Então, o Tung trata a raiz do problema, não é só analgésico. Não é vampiro e não dói tanto. Assim, ó, eu costumo dizer o seguinte, né? Que Tung tira dor com maestria, né? Isso é uma coisa que já é o nosso cotidiano. Mas, erroneamente, as pessoas têm um pensamento um pouco equivocado. Ele trata os 5 órgãos Zang, né? Ele vai tratar os 5 órgãos Zang, com toda certeza. Deixa eu cumprimentar aqui o André Martins. Ei, cara, saudade de você, viu? A gente vai marcar uma hora em São Paulo aí, com toda certeza. Então, o que acontece, cara? Só para você falar, tem algumas lendas aí que o pessoal, né, muita conversa sem muito nexo, mas faz parte, né? Todo lugar, quando as pessoas desconhecem sobre o assunto, está sujeito a isso mesmo, né? Então, todas essas variáveis, né, de modo geral, da forma de fazer agulhamento do diagnóstico, voltando um pouco sobre a questão do diagnóstico, mas vocês falaram sobre o diagnóstico. Não, a gente fala no diagnóstico um pouco mais de detalhe, porque tem vários conceitos que vêm por trás, que eu expliquei, né? Pulmão, coração, fígado e rim, né? Tem vários aspectos de observação. E uma coisa importante, né? A partir do momento que você faz o diagnóstico, fecha o diagnóstico, né? Você verificou quais são os órgãos que estão envolvidos no tratamento. Como você citou anteriormente, e eu vou reforçar, né? Cada órgão Zang tem um grupo de pontos específicos. E ou melhor, através do fechamento do diagnóstico na palma da mão, os pontos de cada órgão Zang que estão acometidos por um padrão, eles são o quê?
inspecionados. Aí, como você citou, e vamos só para poder fechar, como você citou, é uma verdade que a gente costuma brincar quando a gente era quando a gente era criança, né? Que era a prova dos 9. Você ia lá fazer uma conta de matemática, tinha uma regrinha para você realmente verificar se aquele resultado era verdade. E acontece alguma coisa parecida. Você fecha o diagnóstico na palma da mão, faz a palpação dos seus órgãos respectivos, e através desse diagnóstico, se o órgão estiver acometido ou não, eles realmente estarão pontos mais sensíveis, ou a famosa questão que a gente falou, né, dos pontos portão ou portal, ou ponto-chefe, né? Cada um vai ter uma terminologia diferente, cada livro vai tratar isso de uma forma muito particular, né? E a gente tem que entender isso. A diferença é que a gente sabe trabalhar com todas essas variáveis e com todas essas nomenclaturas que são feitas aí, né? Então, isso é bastante bacana, uma coisa que você falou, que a gente já vamos terminar já. Uma coisa bem bacana que você falou, da questão de facilitar a forma de fechar o diagnóstico através, por exemplo, da palma da mão. Eu costumo usar muito a palma da mão. Tem o diagnóstico facial, mas eu dou muita atenção para o diagnóstico palmar, muito mais, com toda certeza. Então, eu concordo com você plenamente nesse aspecto. Eu acho que facilita muito, né? Facilita muito. A gente consegue ganhar um tempo expressivo, né? Inclusive, entre a chegada do paciente, o fechamento do diagnóstico e o agulhamento, né? Que hoje as coisas são, você sabe, as coisas são muito dinâmicas hoje, né? A gente tem que, na verdade, ganhar tempo, tem que tentar fazer um diagnóstico, lógico, né? Nada corrido, nada de qualquer jeito, mas bem feito e também de uma forma, como que eu vou dizer, equacionada, uma forma mais rápida de fazer isso. Está na palma da mão o diagnóstico. É maravilhoso. É rápido, simples, não é difícil de analisar e é comprovável, né? Comprovado na clínica, facilita muito. É um grande diferencial do Tung. O diagnóstico palmar é maravilhoso. É um dos vários diferenciais, mas é algo que te facilita a vida. Você está preocupado. Assim, eu falo por mim, né? Eu acho difícil mesmo o diagnóstico pelo pulso. Não é para desistir dele, mas em vez de sentir o porquinho correndo, eu prefiro ver a palma da mão. São os caminhos. São os caminhos, né? Os caminhos estão aí para ser seguidos, né? Cada um segue o seu caminho. O importante é que eu costumo dizer sempre, né? Prova é paciente na tua frente e como diz outro, é o paciente na tua frente, a prova é resolver as questões que o paciente estão ali, né? Olha, eu estou o problema fulano, beltrano, ciclano, e você resolveu o problema do paciente. Você costuma dizer isso para o pessoal. André, pode falar. Não, queria só complementar que o diagnóstico do Tung e tudo da acupuntura do Tung é uma ferramenta complementar. A gente nunca desprende a sistêmica, nem o pulso, nem a língua, nem os pontos da sistêmica. Você mesmo citou, você pode combinar pontos da sistêmica com pontos de Tung dentro de um mesmo tratamento, né? Com certeza, com certeza. Eu vou reforçar, inclusive já estou divulgando agora, na próxima quarta eu vou fazer mais uma live, né? Uma live com a Patrícia e com a Mônica. Nós vamos falar inclusive sobre a sangria, né? Como vai ter o curso de avançado de sangria na Faculdade de Bramec nesse final de semana, vai ser bacana porque estou pegando pessoas que já estão com uma experiência, né, utilizando a sangria, e a Patrícia que vai estar saindo no curso agora, logicamente que ela já está usando alguma coisa no ambulatório, e é bacana. E eu estou fazendo algumas lives justamente com o pessoal que realmente relata o que a acupuntura de Tung mudou na sua prática clínica. Alguns falam que, inclusive, mudou em diversos aspectos, né? Inclusive, diversos aspectos da forma de ver a própria acupuntura de modo geral. Quais são os resultados que a acupuntura de Tung trouxe e o que agregou no dia a dia dela, entendeu? A forma de ver a acupuntura, na forma de entender a acupuntura e na forma de praticar a acupuntura. Então, para mim é uma grandíssima satisfação
né, de você que, antes de mais nada, é meu companheiro, é meu par, né, de acupuntura, e nós somos irmãos de artes, né, e também de ter o prazer de ministrar esse curso para você e para o pessoal que estava com você nos dois cursos. Então, para mim, é isso que eu quero fazer. Eu quero pegar essas lives, né? A Daniela Félix entrou aqui agora, logo, logo vai ser contigo, Dani. Vamos falar um pouco de Tung versus fitoterapia. Vamos conversar sobre esse assunto, hein? Então, o que acontece? Eu estou sempre, na verdade, eu vou pegar essa galera, como você, entendeu? Esse pessoal como você, que não existe uma impressão melhor para ser passada daquelas pessoas que fizeram o curso e das pessoas que realmente estão colocando isso em prática, mostrando qual foi, realmente, estou sendo até repetitivo, o que isso trouxe para a vida, para a sua prática, e assim, é por isso que eu estou convidando essas pessoas. Então, pessoal, que eu já estou fazendo um convite para a gente fazer algumas lives aí, e com certeza vai ser sempre bacana. É muito legal ter esse feedback de vocês, entendeu? E André, para a gente finalizar, o que você me diz, meu amigo? Então, para finalizar, só agradecer a sua generosidade de me convidar, né? Você é uma pessoa incrível nesse sentido, né? De estar sempre sendo um livro aberto para a gente e de estar também dando uma força para a gente contar nossas experiências. Na verdade, eu tenho muita experiência clínica depois que aprendi o Tung, e todas são as melhores experiências clínicas que eu tive até hoje, ou seja, eu divido minha vida entre antes de aprender Tung e depois de aprender Tung. E só agradecer os seus ensinamentos, né, os dos outros professores também, né, do Vladimir, do Vanderlei e a Lenira, que me ajudou e me ajuda muito. E, bom, agradecendo e bola para frente. Bacana isso aí. Eu acho que, por exemplo, a Lenira é uma pessoa que sempre contribuiu bastante, sabe? A Selminha está aqui também com a gente. A Selminha, ela não está mais em São Paulo, né? Mas foi uma pessoa que contribuiu muito com a gente, sabe? Foi muita troca de experiência, foi muita conversa bacana, foi muita discussão, no mais ótimo, bom sentido da palavra, sobre pontos, sobre visão, né, sobre a forma que eu pensava, a forma que um autor falou, uma forma como a própria Selminha pensava. Então, isso aí, pessoal, faz toda a diferença. Thaís, vai ficar gravado sim no Instagram, tá? Fica tranquilo. A Thaís está perguntando para mim, vai ficar gravado sim. Então, isso aí assim, é fundamental. Então, eu sempre sou extremamente grato a todas as pessoas aí da Bramec, o Vladimir, a Lenira, Vanderlei, esse pessoal a Selminha, que não está com a gente mais, mas a Selminha foi muito importante, caminhou conosco aí, entendeu? Então, essas pessoas são muito importantes para a acupuntura de Tung no Brasil. São pessoas aí que, como diz o outro, a gente costuma falar menos e trabalhar mais, entendeu? Então, é dessa forma que a gente quer chegar onde a gente quer chegar, entendeu? E agora, como diz o outro, estamos tentando falar um pouco mais para também não ficar, né, como diz o outro, né, num cantinho aí. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado a todos. É uma satisfação imensa. Eu não tenho palavras para agradecer a todos vocês. Muitas bênçãos para vocês. Amanhã à noite eu estarei na Faculdade Bramec. Na sexta-feira eu também vou estar pela Bramec. Eu vou tá me preparando aí para o próprio curso, mas eu vou estar na Bramec, entendeu? Fazendo algumas coisas aí de ordem de polo e tal. Estarei na Bramec a partir de amanhã. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. Muitas bênçãos. E que Deus abençoe a vida de todos. Até mais, pessoal. Nos vemos na próxima quarta. Patrícia e Mônica. Estaremos juntos. Imperdível. Um grandíssimo abraço. Obrigado. Deus abençoe você, André. Gratidão. Deus abençoe. Até mais.